já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Obrigado aí a pouco mais de 22.500 pessoas que já se inscreveram nesse canal e já gozam, né, da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Já enxergam visivelmente a vinda de Jesus, né, que se deu no Espírito, e isso nós estamos passando aqui aos abençoados. Já existiu também reflexos no mundo visível, conforme eu já falei. E hoje nós vamos falar de mais um assunto aí que é polêmico, né, para muitos, né, porque muitos perguntam assim: ué, se Jesus veio, cadê os mortos ressuscitados? Né? Isso por causa de uma doutrina errada que o sistema religioso ensina. Mas antes de entrar propriamente dito neste assunto, eu quero pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva agora mesmo, é de graça, você não paga nada, tá bom? Toca o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar. Já deixa o seu like, porque você já sabe que vem coisas boas, né? Você já sabe que vem coisas boas do canal aí. E também comentem à vontade, se vocês amarem, tá bom? Compartilhem. Em relação aos comentários, tá, abençoado? É muito importante que você comente, tá? Porque quando você comenta, é chamado de engajamento. Então, quanto o vídeo tiver mais engajamento, mais ele será apresentado para outras pessoas. E é desta maneira que nós temos alcançado muitas pessoas que se dizem assim: olha, eu entrei no seu canal, eu caí de paraquedas. Eu falo, não é porque você caiu de paraquedas, não, é porque os abençoados comentaram, né? E você recebeu indicação do nosso vídeo. Então é importante que vocês, além de curtir, duas coisas: curtir e comentar. Tá bom? Compartilhar fica no coração de vocês. Tá legal, abençoados? Estamos entendidos assim? Vou falar aqui rapidamente do nosso livro, né? Nós temos aí o nosso livro que por muitos anos aí ficou só na base como se diz, do e-book, mas hoje nós temos uma obra literária em graça, né? Que é A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso, onde eu abordo esse tema inferno, né? Vem trazendo o contexto bíblico, o contexto histórico. E muitos abençoados me perguntam, quando me perguntam, né, lá no WhatsApp sobre o livro, eu sempre falo assim: abençoado, o livro é tudo que você está escutando nas nossas mensagens aqui e mais um pouco, porque a verdade é quando você adquire. Quando você adquire, você vê realmente o diferencial, um livro que vai servir sempre de consulta para vocês. E eu tenho visto também, ouvido falar, muitos abençoados têm emprestado o livro para muitos cristãos, né? Cristãos tradicional que não acredita, crê que o inferno realmente é um lago de fogo, onde as almas vão perecer eternamente, as almas que não aceitarem Jesus na igreja deles, que não comungarem com dízimo e não cear com eles, enfim, praticar todas as obras que eles praticam, essa alma irá para o inferno, uma alma que esteja fora da igreja. Então, eles não aceitam. Então, alguns abençoados têm emprestado esse livro para esse crente tradicional e, olha, tem colocado pulga atrás da orelha deles. Teve um abençoado que me relatou que emprestou para um abençoado e depois de uma semana ele procurou ele porque ele queria aprender um pouco mais sobre o evangelho do reino, o evangelho que nós pregamos. Então, esse abençoado aí, ele está com essa incumbência maravilhosa de ensinar, né? Ele tem usado o livro também como referência para esse abençoado. Então, se você hoje quer adquirir esse livro, me procura lá no WhatsApp, tá? Vou colocar o meu WhatsApp aí, que é o 21979874668. Deixa eu colocar aqui, a luz às vezes atrapalha um pouco, mas tá aí. Tá bom, abençoado? Me procura, porque você vai ver que a coisa é muito séria e muito legal. Bom, queridos, vamos então ao tema da mensagem de hoje. Tá aí. Jesus já voltou. A ressurreição foi no corpo ou foi no espírito? E aí, queridos, para você, como é que foi? Então, abençoados, essa mensagem é mais uma daquelas que, quando nós afirmamos que Jesus já veio no ano 70 depois de Cristo, muitos abençoados têm dúvidas, né? Então eles perguntam assim: mas e a trombeta soou? E diz que todo olho verá Jesus, né, vindo nas nuvens, Jesus vindo nas nuvens, né? Se Jesus veio, onde estão os mortos que ressuscitaram? Então, uma série de perguntas, e é normal, tá? É normal que as pessoas perguntam isso,
Mas de onde vem o ensino em relação à ressurreição dos mortos? Até então, o sistema religioso sempre falou na ressurreição dos mortos, né? Dos mortos que serão ressuscitados no dia do juízo final, né? A ressurreição dos mortos para julgamento. Então ele sempre informa que terá essa ressurreição. E nós afirmamos também que já teve essa ressurreição. Nós não queremos com essa mensagem negar a ressurreição. Nós queremos que você pense sobre tudo isso que nós vamos falar, tá bom? Então, baseados na Bíblia, vamos apresentar nessa mensagem versículos que mostram que, além de mostrar que a ressurreição já aconteceu, tá bom? Nós vamos também mostrar como o sistema pensa a ressurreição dos mortos. Bom, então está na hora de levar a vocês a hora da palavra. Então, abençoados, vamos então entender como funciona a teologia do sistema religioso, né? Quando eu falo sistema religioso, é das igrejas denominacionais, institucionalizadas, né? Lá eles dizem que a ressurreição dos mortos será em um corpo igual ao de Jesus de Nazaré. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, os mortos voltarão de novo em um corpo igual ao de Cristo ressuscitado. E eles se baseiam, né, na própria ressurreição de Cristo, em que Cristo volta em um corpo semelhante ao que ele tinha antes da sua morte. Então, por receberem esse ensino, muitos, quando vêm a esse canal, é uma das questões que eles têm e dizem assim, né? Eles têm dúvidas, né? Se Cristo voltou, cadê a ressurreição dos mortos? E quando dizemos que a ressurreição dos mortos já aconteceu, eles dizem ser uma grande heresia à fé cristã. Sendo que, por falta de atenção na própria palavra, houve uma falha, um equívoco do sistema religioso em relação a isso. Então, amados, a ressurreição dos mortos refere diretamente à escatologia bíblica, ou seja, ela fala dos espíritos que estavam no Sheol, em hebraico, e no Hades, em grego, que é a mesma coisa, né? A palavra inferno, que quer dizer sepultura, tá bom, abençoado? Ou seja, a ressurreição dos mortos dentro da Bíblia se referia quando o reino de Deus fosse estabelecido. E foi estabelecido a partir do ano 70 depois de Cristo. Então, a futurização dessa doutrina, da vinda de Jesus, levou o cristianismo tradicional a fundamentar seu ensino, dizendo que a ressurreição dos mortos, os mortos ressurgiriam com um corpo parecido ao de Jesus ressuscitado. E a Bíblia trata de ressurreição escatológica, ou ressurreição dos mortos. Bom, então a partir de agora, eu vou mostrar para vocês esse versículo, tá bom? Está lá em João capítulo 20. Aqui, abençoado, em João capítulo 20, no que eu vou botar aí, o seu contexto, eu vou botar logo para vocês, o contexto dessa mensagem, dessa passagem, é que Jesus havia ressuscitado, tá? Jesus aí havia ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos, porém tinha um discípulo em especial que não estava presente quando Jesus voltou. Então esse discípulo, que é Tomé, ele faz uma seguinte observação aí nesse capítulo agora, capítulo 20, João capítulo 20, versículo 24 e 25, diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então Tomé não estava presente quando veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhes: Se eu não vir o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Ou seja, Tomé foi conhecido como o discípulo da dúvida, né? Que duvidou, né? Então Tomé queria tocar em Jesus para acreditar. Só que nesse texto, Jesus não diz nada a Tomé, né? E não aparece a Tomé. Depois de 8 dias ele aparece aos seus discípulos, e aí narra a partir do verso 26, eu vou colocar para vocês aí, versículo 26 e 27, vamos ler agora, e diz: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé.
Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus prova que ele era Jesus realmente. Por quê? Porque Jesus mostra a ele o quê? As suas chagas, as suas feridas, né? O corpo glorificado de Jesus, que hoje o sistema se baseia para falar que a ressurreição dos mortos será em corpos iguais, tinha lá as chagas de Cristo, o machucado de Jesus. Então esse texto é um texto bastante interessante para nós pensarmos e repensarmos a questão da ressurreição do corpo, principalmente no que tange ao ensino do sistema religioso. Se Jesus ressuscitou no corpo, e é isso que a tradição cristã ensina, que aqui neste versículo está afirmando que a ressurreição dos mortos refere à ressurreição dos corpos, e que se essa é a ressurreição dos mortos, atenção no que eu vou falar, e se essa é a ressurreição dos mortos, da vinda de Jesus, então a ressurreição do corpo, de todos que serão ressuscitados, tem que apresentar nas pessoas também as suas feridas. Sim ou não? Tem que trazer as feridas, porque é igual ao corpo de Jesus, tem que trazer as suas chagas. Sim ou não? Porque Jesus mostrou as suas chagas a Tomé. Jesus mostrou o seu machucado a Tomé, o que foi machucado, né? Vamos dizer assim. Amados, se nós formos por esse viés e crer que a ressurreição dos mortos será nos corpos, como é que vai ficar então a ressurreição pregada pelo sistema religioso, se for no corpo? Como fica então a questão, por exemplo, das pessoas mortas por armas de fogo? Você já parou para pensar nisso? Imagina aí, querido. Imagina aí um abençoado que morreu com um projétil aí de calibre 12, com um tiro na cabeça. Como é que ficará essa questão? Como é que vai ressuscitar esse corpo? Essa pessoa terá que vir com o corpo sem a parte do membro que pegou aquele projétil de grosso calibre. Pode ser um braço, pode ser uma perna, pode ser a cabeça. Então terá que vir com essas anomalias, as chagas, sim ou não? Pense nisso. Como ficarão então as pessoas mortas, decapitadas? Como é que ficará? Como ficarão as pessoas que tiveram uma morte bem medonha ou bem inusitada, como aquelas que são atingidas por um raio? Pessoas que morrem em desastre de avião, desastre de carro. Ou então a pessoa morreu eletrocutada. Como é que ficará essa pessoa? Pensa. E tantos outros tipos de morte que poderíamos imaginar. Eu, por exemplo, tenho uma cicatriz aqui, uma cirurgia que eu fiz. Eu teria que vir com essa marca, sim ou não? Sim. Mas é terrível pensar nisto. Mas se a ressurreição dos mortos, escatologicamente falando, for do corpo igual foi o corpo de Jesus, temos que imaginar essa hipótese, sim ou não? Será que o sistema religioso, com seus grandes homens inteligentes, homens baluartes do conhecimento, dizem que sabe tudo da Bíblia, poderiam vir explicar como ficaria essa questão? Porque é fato, a doutrina futurista escatológica do sistema religioso afirma em seu escopo que a ressurreição dos mortos se refere à ressurreição dos corpos, pois eles se baseiam no corpo de Cristo. Nós podemos pegar um outro exemplo, né? Aí já fala de uma ressurreição, que foi uma ressurreição do corpo, a de Lázaro. Quando Lázaro saiu, Jesus falou assim: desatai-o. Por quê? Porque naquele tempo, o povo que morria, era costume de alguns familiares de envolver o seu corpo em panos. Então falou: desatai e deixe viver. Se formos pensar que a ressurreição será em corpos, temos que pensar nestas coisas. Ou então a Bíblia não fala de ressurreição dos mortos em corpos igual ao de Jesus? Será? Porque se for no corpo físico, tem que estar lá as chagas iguais às marcas de Jesus. Se a doutrina que o tradicionalismo cristão ensina sobre a ressurreição dos mortos ser em um corpo parecido com o de Cristo, como ficará então o corpo dos abençoados que foram abortados? Porque se é um feto, ali tem vida. Com qual corpo seria ressuscitado os que morreram
de abortos? Me explica aí. Como fica a situação destes nessa doutrina de ressurreição em corpos? E diz que os mortos ressuscitarão no último dia para o juízo final. Como é que ficará essa questão? Agora, se você for pensar, antes ninguém questionava essas coisas, não é verdade? Todos nós aceitávamos que a vinda de Jesus seria a ressurreição e nem pensávamos nisso. Mas dentro da doutrina se fala em ressurreição dos corpos. Por isso que muitos perguntam, cadê os mortos? Mas Deus hoje está levantando homens e mulheres para mostrar estas verdades ao mundo, para questionarem a mentira. Porque chegou o momento dos filhos de Deus mostrarem ao mundo que o reino de Deus está presente. Está presente através de ensino e de conhecimento. Porque enquanto o mundo estava manipulado pelo tradicionalismo, né? O mundo estava manipulado pelo cristianismo, através do sistema religioso, havia trevas no mundo. E trevas é a ausência de conhecimento. Ou seja, desse conhecimento que hoje nós estamos falando aqui. Então, eles construíram um mundo errado. Por isso que os países correram para reforçarem seus arsenais de guerra, porque eles aguardam um grande Armagedon, eles aguardam uma guerra futurista. Eles não sabem que Cristo já voltou. Talvez se soubessem disso, evitaria muita coisa, porque a verdade hoje é que o mundo seria outro. Sim ou não? Mas vamos voltar ao texto. Então, como lemos em João capítulo 20, do verso 24 ao 27, será que ali atesta algo para essa escatologia futurista errada do sistema religioso? Será que realmente a ressurreição dos mortos envolve uma ressurreição de um corpo semelhante ao de Cristo? Ou essa ressurreição é um outro tipo de ressurreição? A ressurreição dos espíritos que estavam presos na segunda morte. Amados, o fato é que para nós, cremos que já aconteceu a segunda vinda de Jesus. A ressurreição de Cristo para nós foi uma representatividade daquilo que haveria de vir, a ressurreição dos mortos em espírito, no último dia. Eu quero que você pense muito sobre tudo isso que eu falei. Raciocine sobre esse assunto. Meus queridos, isso é muito importante para você pensar. É isso que nós temos feito neste canal. Aqui ninguém segue André Pimentel. Aqui ninguém segue Graça Pura. Aqui eu te dou argumentos para você pensar. Mais uma vez eu falo, não estou aqui negando a ressurreição dos mortos, porque houve a ressurreição. Porém, estou querendo que você pense. Porque se for igual ao que o sistema prega, terá que ser assim, vir no corpo e que apresente as suas debilidades enquanto estavam vivos, igual de Jesus ressuscitado. Será que era em corpo? Ou a ressurreição era dos espíritos mortos na segunda morte? Pela transgressão da lei. Eu só quero aqui abrir um parêntese para falar para vocês que o negócio na lei de Moisés era tão sério que, dependendo da afronta, do grau de erro, do grau de transgressão, a pessoa era morta e nem túmulo ela tinha direito. Seus corpos eram jogados assim ao léu, como na época de Jesus tinha o Geena. Uma mulher pega adultério, o que era feito? Pedreja até a morte. Então as pessoas estavam submetidas a essa lei. E o pecado, a transgressão dessa lei que gerava o pecado, causava a morte dos filhos de Deus, dos espíritos filhos de Deus. Isso antes da vinda de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré anulou a lei de Moisés em seu corpo através do seu sacrifício. Ele arrancou a lei. Depois ele ressuscita os mortos espiritualmente dessa época. Por isso que precisamos definir bem essa ressurreição dos mortos. E o sistema religioso cai nessa incoerência de ensinar que é a ressurreição dos corpos, como foi de Cristo. Eles, além de futurizar as coisas, não entenderam. Eles não nos entendem também, por isso nos refutam. E nós que cremos em uma escatologia consumada, pregamos que Cristo veio em glória no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Explicamos a ressurreição bíblica, ou seja, a ressurreição em espírito. E temos falado isso em diversos vídeos aqui no canal.
Inclusive eu vou deixar nas descrições deste vídeo, no primeiro comentário, tá? Eu criei uma playlist onde eu só falo sobre a ressurreição dos espíritos. Se você quiser saber profundamente como se deu a morte dos espíritos dentro dos filhos de Deus, na época da lei, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso. Vai lá e veja sobre esse assunto, eu vou deixar aí. Então, abençoados, vimos nessa pequena mensagem que a escatologia futurista do cristianismo tradicional erra ao negar que Jesus veio em glória no ano 70, por causa da ressurreição dos mortos que eles pregam. Que os mortos ressuscitarão no último dia em um corpo glorificado, igual foi o de Jesus de Nazaré. Então, o que nós fizemos nessa mensagem? Usamos um texto lá em João capítulo 20, que mostra Tomé querendo que Jesus ressuscitado lhes mostrasse as suas chagas. Então, Jesus com o corpo ressuscitado lhe mostra as chagas. Então, o que nós fizemos? Se for assim, como o sistema pensa a ressurreição, todos os que serão ressuscitados, segundo esse pensamento, serão ressuscitados com as suas chagas e manchas pelo corpo. Então, os que morreram de forma trágica virão assim como morreram. Muitos sem cabeça, outros queimados e outros que foram mortos por abortos. E vimos então a partir daí que esse pensamento da ressurreição dos mortos dentro de um corpo igual ao de Jesus não fecha essa questão da ressurreição de mortos. E sim, vimos e afirmamos que a ressurreição dos mortos, no último dia que a Bíblia fala, é a ressurreição dos espíritos. Isso ocorreu no mundo espiritual. E concluímos que o sinal da ressurreição dos mortos se deu aí nesse âmbito espiritual. Bom, abençoados, então estamos chegando aí ao fim dessa reflexão. Foi uma mensagem, uma reflexão para que você pense melhor aí sobre ressurreição dos mortos. Afinal, ressurreição dos mortos no corpo ou no espírito? Do que a Bíblia fala? A Bíblia fala dos espíritos do último dia. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí a todos e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.